atenção, você que nos acompanha, que o assunto novamente é Sanepar. Bom dia, doutor Eric. Bom dia a todos os amigos do Portal BNT. Doutor Eric, então, eu gostaria que primeiro o senhor falasse sobre esse projeto que o senhor está solicitando aí, da eliminação da prorrogação aí do contrato entre a Prefeitura de Ponta Grossa e a Sanepar. Quais são as implicações disso e de que maneira isso vai afetar a população aqui da nossa cidade? Isso, então, muito bem. Em relação ao contrato da Sanepar, em 2023, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, chamou vários municípios do Paraná e fez um pacotão, digamos assim, de renovação de contrato. E nesse pacotão, Ponta Grossa entrou e automaticamente foi adiado a prorrogação, o fim do contrato, né? Ele foi renovado até 2048. No contrato original, ele teria vencimento esse ano, 2026, e possibilidade de prorrogação por mais 2 anos. Isso dentro da lei que era o contrato anterior. E nós temos uma prerrogativa dentro do nosso município que diz que contratos importantes como saneamento básico, distribuição de água potável, eles precisam passar pela Câmara Municipal para serem avaliados se será prorrogado ou não. E isso não aconteceu. Eu considero que foi uma enganação que o governo fez com o nosso próprio município, porque nos obrigou a aderir a um contrato até 2048 sem nenhuma análise da Câmara Municipal. Então, eu considero essa atitude uma atitude que fere a nossa lei orgânica do município, uma atitude ilegal. Considero esse contrato, essa renovação de contrato ilegal, porque aconteceu por unilateralidade do governador do estado. Por isso, apresentei na Câmara Municipal um projeto de decreto legislativo. Esse decreto, ele pede para sustar os efeitos da prorrogação e voltar o que era anterior. O fim do contrato em 2026, análise na Câmara Municipal e possibilidade de prorrogação ou finalização. Então, esse projeto já foi protocolado na Câmara Municipal. A Prefeitura tem 5 dias úteis para enviar algum documento que ache necessário para análise, e depois disso o projeto passa pelas comissões internas da Câmara Municipal e vai para a votação dos vereadores. Se ele for aprovado, a Sanepar é obrigada, no caso, não é nem a Sanepar, toda a questão do contrato fica anulada. Aí nós vamos pegar esse contrato, debulhar ele lá na Câmara, estudar passo a passo cada artigo para podermos elaborar um contrato que seja compatível com o nosso povo. Porque sabe qual é o problema? Essa questão da falta de água em Ponta Grossa, ela só aconteceu porque no contrato anterior não havia nenhuma cláusula que punisse de forma severa a empresa, caso não fornecesse água para a gente. Né? Então, por isso que não teve, não passou pela Câmara Municipal, senão com certeza os vereadores não teriam deixado prorrogar. Mas nós não tivemos a oportunidade de fazer essa análise. Doutor, gostaria que o senhor explicasse. Se houver essa finalização, o que acontece de fato? A Sanepar, ela deixa de fornecer água aqui para Ponta Grossa, ela deixa de fazer o trabalho dela aqui, vai ser escolhida uma nova empresa, ou não? É a Sanepar, porque é uma empresa estadual, é a Sanepar, mas o que muda é a forma, o que está escrito no contrato? Então, nesse pacotão de renovação que eu falei no começo, que envolveu vários municípios e Ponta Grossa estava no meio, teve alguns municípios que não aderiram a esse modelo proposto pelo governador. Aí as cidades fizeram suas licitações e escolheram de forma própria como seria o abastecimento. Então, digamos que esse decreto legislativo ele vá adiante e ele seja aprovado no plenário da Câmara Municipal. O que vai acontecer é que os efeitos dessa prorrogação até 2048 ficam suspensas, deixam de existir. Não significa que nós teremos paralisação dos serviços da Sanepar. Não, isso não vai acontecer. Vai voltar o contrato anterior. Então, o contrato anterior dizia que ele é vigente até 2026. E a partir daqui é possível prorrogação por mais 2 anos. Então, se acontecer isso, os vereadores podem
prorrogar esse contrato por mais 2 anos e durante este período, esse intervalo de 2 anos, propor um novo contrato com cláusulas mais rígidas para a Sanepar, de cumprimento de suas obrigações, assim como também existe a possibilidade de abertura de nova licitação para outra empresa poder assumir aqui o abastecimento. Nós temos várias empresas que fazem isso no Brasil. Uma delas, né, a Sabesp, enfim, no Rio de Janeiro tem também. Então, existe essa possibilidade. Claro que isso é apenas uma possibilidade. O que é fato é que nós podemos prorrogar por 2 anos apenas, em vez de 2000 até 2048. Isso daria segurança para nós elaborarmos um projeto, um contrato que seja mais seguro para a nossa população. Então é bom que fique bem claro, né, doutor Eric, que se houver esse rompimento aí, essa decisão, essa finalização, isto não quer dizer que vai faltar água em Ponta Grossa por esse motivo. O problema da falta de água em Ponta Grossa é problema de obras da Sanepar, obras que não foram feitas, obras que não foram planejadas. Isso, exatamente, não significa isso. Se esse decreto legislativo for aprovado, significa simplesmente que está suspensa a prorrogação da Sanepar até 2048. Aí nós vamos discutir se ela vai ou não continuar e se ela for continuar, quais as cláusulas deste contrato. Porque essa falta de água que estamos tendo agora no município, isso aí é negligência da própria Sanepar. Porque existem estudos antes de 2020 que demonstram que em meados de 2025 haveria um aumento da população e diminuição da capacidade de distribuição de água. Então a empresa já sabia desses detalhes. A empresa já sabia que em 2025, 2026 iria faltar água tratada em Ponta Grossa. Na verdade, não está faltando água, porque o alagado está cheio. Está faltando capacidade da Sanepar em tratar essa água e levar até a nossa casa. E eles já sabiam disso. Mas, infelizmente, como a Sanepar tem uma grande parte de sua composição privatizada, então os acionistas só pensam em lucro. Dificilmente eles pensam em investimento. E como no contrato é um contrato amigo da Sanepar, ele não prevê cláusulas incisivas, contundentes, fortes de punição, a Sanepar deixa faltar água, porque não tem punição. Então tem um contrato que é muito bom para a Sanepar e ruim para o nosso povo, porque ela faz o que quer e não tem punição. Por isso que nós queremos rever isso. Doutor Eric, hoje também nós temos aí, aproveitando, estamos falando de Sanepar, e é um problema só aqui na nossa cidade, né? Aliás, a gente nunca teve, vale lembrar que nunca existiu o que ocorreu agora, que foi falta de água numa cidade inteira. Uma cidade com praticamente 400 mil habitantes, e uma cidade ficar sem água é inadmissível. Não tem, assim, faltam palavras para nos referir a este problema, a este transtorno. Doutor, hoje tem oitivas da CPI, né? Poderia comentar algo conosco? Isso, exatamente. É uma vergonha realmente, né? Estamos entre as 4 maiores cidades do Paraná. Faltar água, viramos notícia nacional mais uma vez de forma negativa, infelizmente, e isso tudo por conta de um contrato assinado lá assinado, na verdade. Outro detalhe, eu pedi para a prefeitura a cópia desse aditivo, porque ao que me parece não existe nem nada assinado renovando o contrato da Sanepar até 2048. Me parece, pelo levantamento superficial que fizemos por enquanto, me parece que esse contrato ele foi renovado através da palavra do governador e da palavra da prefeita. Então não tem nenhum contrato assinado. Eu já solicitei ao executivo, vamos ver se eles vão nos enviar, né? Então, é algo muito sério, porque coloca, inclusive, a saúde em risco. Eu sou servidor público, trabalho em posto de saúde em Ponta Grossa. Nós ficamos sem poder atender o povo, porque não tinha água nem para lavar a mão. Aí você vai examinar uma pessoa doente, para atender outra pessoa, você tem que lavar a mão. Não tinha nem água para a gente lavar a mão. Então, foi uma coisa vergonhosa o que aconteceu. E, olha, eu digo para vocês, existe a possibilidade de acontecer de novo, porque tem uma adutora que está fornecendo água, aquela peça, a famosa peça que veio para arrumar lá, já está dando problema, existe a possibilidade que aconteça isso
novamente. Tomara que não, porque é duro ficar sem água. Voltando à questão da CPI, sim, hoje vai ter oitivas, foram convocados o procurador-geral do município, a prefeita vai ser ouvida e também o deputado estadual Marcelo Rangel, ex-prefeito, foi convidado também, enviou mensagem à Câmara Municipal confirmando a sua presença. Eles serão ouvidos na Câmara Municipal para darem as suas versões em relação a essa questão dos contratos, em relação a como que acontecia as tratativas com a Sanepar durante os seus governos. Doutor Eric, até um leigo sabe e vê que a cidade nos últimos anos cresceu muito. São inúmeros bairros que foram abertos. Sanepar e Copel são serviços básicos. Eles deveriam ter se preparado para esse crescimento. E essa não é só a minha opinião, é a opinião de todas as pessoas, inclusive da dona de casa que nos acompanha aqui, que sabe sobre esta situação. Doutor Eric, a pergunta é o seguinte: os prefeitos anteriores, e quando eu falo anteriores, vem lá do Marcelo Rangel, que ficou 8 anos, vem da Elizabeth agora que está indo para o segundo, mas também um pouco antes ainda do Marcelo, porque eu imagino que os nossos governantes, eles preveem esse crescimento. Né? Isso não era de ter cobrado a Sanepar lá atrás, feito uma fiscalização maior também em cima da Copel, e o mesmo já vale para o transporte público, porque com a população crescendo da forma que está, cada vez mais nós precisamos desses serviços. Qual é a sua opinião sobre tudo isto? Então, eu considero assim que tudo que está em contrato é passível de ser cobrado. Então, o contrato da Sanepar, lá atrás que foi feito, foi um contrato deficiente, porque, como eu já disse, ele não previa punição em caso de não oferecimento de água, né? Então, eu vou dar um exemplo assim cotidiano assim do nosso dia a dia. Digamos que você contrata um pedreiro para sua casa para construir um banheiro. Aí chegando lá no final da obra, você pede para ele para construir mais um quarto. Ele vai falar, não, mas o contrato era para construir o banheiro. Se você quer mais um quarto, você vai ter que pagar outro, né? Pela construção de um quarto. É mais ou menos o que acontece. Se tem um serviço previsto em contrato e depois acontece um crescimento da população e vai aumentar a demanda de água, teoricamente, legalmente, a empresa ali diminui as suas responsabilidades, porque ela vai alegar lá na frente que não estava no contrato, que não estava previsto em contrato. Então, ao meu ver, foi uma falha de vários lados, sabe? De tanto da prefeitura quanto dos fiscais de contrato, porque deveriam sim prever esse crescimento que já é previsto há muito tempo através de estudos, de análises de gráficos, que a cidade iria aumentar a necessidade de água e deveria sim ter uma cláusula no contrato prevendo isso e prevendo a punição caso a empresa não forneça água para todo esse novo crescimento da cidade. Então, eu vejo que realmente fica até difícil, sabe? Porque depois que o contrato está assinado, para cobrar é difícil, viu? É difícil porque tudo que não está no contrato é quase impossível de ser realizado. Então, por isso que eu digo, essa renovação, essa prorrogação até 2048, ela é imoral, além de imoral, ela é ilegal também, porque ela nos tira essa prerrogativa. E nós precisamos reanalisar esse contrato, porque tem que mexer na base do problema. E a base do problema é o contrato. Se esse contrato não for alterado, nós vamos sofrer por isso por muitos e muitos anos ainda à frente. Doutor Eric, é um assunto sem fim. Gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no BNT News e já fica o convite para que o senhor volte com esse assunto assim que o senhor puder e assim que terminar a CPI. Hoje lhe aguardamos. Muito obrigado, quero agradecer muito a todos vocês, toda a equipe do Portal BNT. Sejam sempre bem-vindos à Câmara Municipal, vocês sempre estão presentes lá, acompanhando as sessões, isso é muito importante, é um papel muito importante da imprensa de levar a informação, o conhecimento até o nosso povo. Muito obrigado por vocês auxiliarem isso.
Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando também e convidar também para seguir as minhas redes sociais. Tem lá no Instagram, @DrEricPG, DrEricPG. Também tem Facebook, só colocar lá Dr. Eric, quem quiser acompanhar o meu trabalho. Muito obrigado. Perfeito, doutor Eric.